vamos passar para o próximo painel. Eu falei aí da tecnologia nacional, que é impressionante, realmente, todo o trabalho que vocês estão fazendo. Outra empresa que também tem uma tecnologia nacional fantástica e que é impressionante é a Padtech, e justamente para conversar com a gente sobre isso, para fazer um keynote e apresentar seu modelo de trabalho aqui, está o Rafael Terranova. Ele é especialista de marketing de produto da Padtech, ele é responsável pela análise de concorrência, por estudo de mercado, direcionamento técnico comercial para desenvolvimento de novos produtos. Ele é engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações pela Escola de Engenharia Mauá. Rafael é o terceiro Rafael, já que aparece hoje, só numa manhã aqui neste evento, viu? A gente está numa safra de Rafaéis, e é uma safra muito boa, espero. Tudo bom, Rafael? Obrigado aí pela presença. Passado o microfone para você e pode se apresentar e fazer sua exposição, tá bom? Muito obrigado. Muito legal, bom dia a todos. Excelente aí o painel anterior e todos os demais que a gente tem assistido aí durante os últimos 2 dias. Meu nome é Rafael, como vocês falaram, trabalho aqui na área de marketing de produto da Padtech. Trabalho fazendo aí as apresentações técnicas e dando suporte aí para todo o nosso time comercial e de desenvolvimento. Legal, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de soluções flexíveis, né, que seriam apresentadas, seriam utilizadas nas redes das operadoras. A gente deve começar falando um pouquinho do nosso, um pouquinho da Padtech, para aqueles que não conhecem, acho, no mundo que a gente tem vivido, tem trabalhado, muitos já conhecem, mas pode ter alguém que ainda não conheça, e começarei por esse ponto. E devo falar de 3 pontos principais, o tempo não é muito extenso, então eu vou trabalhar aqui para que a gente possa finalizar aí dentro do tempo e não me estenderei muito durante a apresentação. Fiquem à vontade de nos contactar a qualquer momento, caso você queira informações adicionais sobre os nossos produtos, sobre as nossas soluções, entre em contato com a Padtech e a gente marca um horário para conversar. Então, começando aqui a minha apresentação, a Padtech é uma empresa, como foi bem apresentado pelo Rafael, uma empresa 100% nacional. A nossa sede está em Campinas, é uma spin-off do CPQD, como a gente já ouviu ontem, a Trópico, então uma spin-off do CPQD, nasceu dos laboratórios de comunicações óticas do CPQD e se destaca aí pelo seu amplo crescimento. Recentemente nós tivemos, já não tão recente, mas recentemente a gente teve nosso capital aberto na Bolsa, na B3, e trabalhando sempre com a maior clareza e os altos índices de governança necessários para isso. Então, como eu falei, nossa sede está em Campinas, temos escritórios espalhados aí por São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, e também escritórios internacionais na Argentina, Chile, Colômbia e Estados Unidos, onde a gente tem os nossos portfólios e atendemos aos nossos clientes. Nós temos uma linha grande de produtos, de novo, mais uma vez, convido depois, caso tenha interesse, a gente apresentar, mas o nosso portfólio de clientes, ele é bastante variado, desde as operadoras, os provedores regionais, as competitivas, os carriers of carriers, soluções de sistema submarino, data centers, pesquisa e desenvolvimento, parte de utilities. Então, a Padtech tem portfólio para atender os diferentes tipos de cliente que fazem uso de soluções óticas. Então, como a gente falou, o nosso título aqui para a apresentação são alternativas flexíveis para a expansão das redes óticas. Justamente, eu começo falando da tecnologia DWDM, algo bastante simples e básico. Entendo que muitos já conhecem, fazem uso efetivamente disso, mas acho que o objetivo principal aqui é mostrar os benefícios do uso da fibra. A fibra ótica, assim como qualquer outro meio de comunicação, meio de transmissão ótica, ele tem altíssima capacidade,
baixíssima perda, né? Então esse é um grande diferencial. E assim como outros meios de transmissão, né, como a gente pensar na televisão ou no rádio, né, que eu tenho vários canais, que eu tenho vários informações, né, rodando simultaneamente ao mesmo tempo, eu posso subutilizar a fibra e mandar apenas uma única informação, um único sinal, né, que a gente chama de uma fibra ótica cinza, uma fibra ótica apagada, mas eu também posso, né, baseado nas tecnologias, no conhecimento, trabalhar como se fosse na televisão, como se fosse no 5G, né, que tem as suas diferentes frequências. Eu posso trabalhar com múltiplos canais, com diferentes canais e utilizar melhor a capacidade da minha fibra, aumentando muito, né, a sua taxa de transmissão, aumentando as distâncias percorridas, né, com o uso de amplificadores óticos e fazendo uma economia, né, porque quando eu tenho que expandir a minha capacidade e eu trabalho com um único sinal, com um único lambda, com um único comprimento de onda, né, a fibra ótica cinza, eu tenho que utilizar mais fibras, eu tenho que utilizar mais fibras para poder aumentar a minha capacidade. E com o DWDM, o nosso grande objetivo é multiplexar, juntar vários sinais e reutilizar aquela infraestrutura, tendo economia de fibras e tendo redução nas despesas operacionais, né? Tudo isso é padronizado, as fibras óticas elas têm as suas características, né, de atenuação, como eu falei, bastante baixas, e é conhecido, é padronizado, né, os diferentes tipos de banda. É definido lá pelo ITU, né, o uso da banda C e da banda L para a utilização com sistemas EWDM, sistemas de transmissão ótica. Então, quando a gente pega lá a banda C e explode, quer olhar mais de perto ela, a gente vai ver que lá eu vou ter múltiplos canais, né? E eles podem estar mais espaçados uns dos outros ou menos espaçados uns dos outros. Eu coloco mais ou menos canais. Tá? Então, por exemplo, com esses canais, um ponto importante que eles são padronizados, né, essas frequências ou os comprimentos de ondas, eles são padronizados pelo ITU, eles seguem uma norma, né, uma padronização, eu não posso usar qualquer valor ou qualquer canal, mas dentro da grade eu consigo definir e estabelecer esses meus canais. Posso colocar menos canais quando eu tenho um espaçamento mais largo entre eles, posso colocar mais canais quando eu tenho um espaçamento menor entre esses canais. Tá? Esses são valores básicos, mas a gente pensar que, né, nos canais que a gente tem visto, né, na tecnologia DWDM, aí, os canais mais largos, os super channels, né, de 150 GHz, a gente vai para 32 canais. Se eu pegar canais mais estreitos, eu posso ir para 144, 192 canais dentro da minha banda de transmissão ótica. Então, a evolução eu tenho lá uma fibra ótica, interligando lá os equipamentos, os switches, os roteadores, numa distância aí limitada normalmente, né, 50, 60, 70 quilômetros, mas quando eu trabalho com sistemas de WDM, eu consigo aproveitar melhor aquela fibra de transmissão e recepção, colocando múltiplos sinais, né, fazendo a multiplexação ótica, né, e colorindo e juntando esses sinais que vêm desses roteadores, pode ser para 10, para 100, para 200, para 300, 400, 500, 600 GB, sendo transmitido ao longo dessas diferentes distâncias. Para alcançar distâncias maiores, normalmente a gente vai fazer uso de amplificadores óticos que permitem a gente alcançar distâncias maiores. Então a gente vê uma evolução clara nos últimos 10 anos aí, crescendo aí a taxa de bit transmitindo, né? Então quando eu olho os nossos transponders, há mais de 10 anos atrás, a gente tinha lá os transponders de 10 GB, evoluímos para transponders de 100, depois os 100/200 GB, que ocupavam muito menos espaço que os transponders de 100 GB lá mais antigos, e hoje em dia a gente vê os canais de 200, 300, 400, 500, 600 e até mais, né, olhando para o futuro aí, a gente vai ver canais de mais taxa de transmissão, de maior capacidade de transmissão por cada canal do meu sistema de WDM. Então, voltando aqui um slide, né, então, quando eu tenho lá o MUX Demux, eu consigo agregar múltiplos canais, 128, 96, 48 canais, ou outros valores de canais aqui, né, para cada um desses canais, eu vou conseguir colocar portadoras, né, ou lambdas, ou comprimentos de onda, de uma maior taxa de transmissão. Então, esse é o primeiro ponto
né, do ponto de partida, quando a gente fala de flexibilizar e aumentar a capacidade das redes dos nossos clientes ou dos provedores, é fazendo uso desses transponders aí de alta capacidade que trabalham com modulações mais avançadas, né, modulações que a gente chama de modulações coerentes, onde o sinal laser fica sempre ligado e a gente mexe na amplitude e na fase do sinal. E aí, como eu consigo mapear vários pontinhos aqui, eu vou aumentando a quantidade de bits por símbolo e isso vai permitir com que nós tenhamos, de mais para frente, uma maior capacidade de transmissão óptica. Tá? Existe uma troca, né? Então, cada vez mais que eu aumento a quantidade de bits por símbolo, né, eu tenho uma maior taxa de transmissão. Contudo, né, como os símbolos, as informações, né, os sinais que são transmitidos, eles têm uma variação muito pequena entre eles, eles vão requerer do nosso sistema que nós tenhamos um melhor desempenho, eu tenha mais OSNR, né, para eu poder transmitir um sinal em DP64 QAM, né, e, consequentemente, isso reduz o meu alcance. Então, quanto mais ou quanto menos bits por símbolo eu transmito, né, maior ou menor é o SNR, menos desempenho eu preciso, mas eu tenho muito mais alcance. Por outro lado, dentro daquela banda C, daquele espectro, né, quanto menos bits por símbolo eu tenho para uma determinada taxa, maior vai ser a sua largura espectral, né? Mais espaço dentro daquele espectro da banda C ele vai consumir. E é isso que vai ditar o que eu posso colocar de mais canais ou menos canais dentro da minha fibra. Tá? Então, quando eu olho a minha rede, o meu sistema de WDM, eu tenho que olhar o quanto eu tenho de distância, qual que é o meu SNR para aquela determinada rede e, por exemplo, olhar, por exemplo, a quantidade de canais que eu quero transmitir. Né? Então, eu posso olhar a minha rede e eu digo, olha, eu tenho uma rede que tem um determinado OSNR. Para esse OSNR da minha rede, eu não consigo transmitir com 10 bits por símbolo. Eu não consigo transmitir com 12 bits por símbolo. Eu tenho que trabalhar com menos bits por símbolo. Só que isso torna o meu sistema dizendo, ó, eu tenho que trabalhar com larguras ou ocupações espectrais maiores do que 42 gigabaud, né? Maiores, por exemplo, que 50 gigahertz, para poder acomodar esses canais. E aí, quando eu defino o meu sistema que eu quero trabalhar, por exemplo, com um espaçamento de 50 GHz, né, fala, opa, eu não vou poder trabalhar com DP16 QAM e DP8 QAM. Eu tenho que trabalhar alguma coisa aqui nesse meio, aqui entre 10 e 8 bits por símbolo. Tá? Então, existem dentro das nossas soluções, dos nossos transponders, né, dispositivos ou equipamentos que vão se adaptar para que a gente consiga trabalhar nessas regiões, né, específicas de trabalho. Eu não trabalho efetivamente a 10 ou a 8. Eu vou trabalhar aqui em valores, né, intermediários que vão me fornecer uma solução que vai se adaptar efetivamente à minha rede. Por quê? Porque na minha rede eu posso ter múltiplos elementos filtrantes e aí o filtro resultante ele acaba sendo, né, menor do que 52 e maior do que 42. Tá? E aí existe, então, dentro desses nossos transponders que eu vou mostrar para vocês, que a gente chama de funcionalidade fine tuning, né, onde eu consigo ajustar a taxa de modulação. Então, né, o primeiro produto aí da Padtech que eu queria mostrar, compartilhar com vocês, são os transponders TM800, TM1200, são muxponders programáveis, são transponders aí que vão se adaptar, como eu falei para vocês, aos diferentes tipos de rede, né, com mais taxa de transmissão ou menos taxa de transmissão por canal. O TM800 suporta aí 2 comprimentos de onda, 2 lambdas, 2 canais DWDM, com taxas configuráveis de 100 a 400 GB para que ele possa se adaptar aos diferentes tipos de rede. Já o TM1200, ele vai ter 2 canais, 2 lambdas de até 600 GB e aí mesma coisa, com modulação configurável para poder se adaptar aos diferentes tipos de sinais. E aqui é só para a gente exemplificar, né? Se a gente pega lá, por exemplo, 300 GB, né, como uma taxa de referência, se eu trabalho lá com DP8QAM, ele tem uma largura espectral maior do que se eu trabalho com DP64QAM, por exemplo. Então, essa é exatamente a quantidade de bits por símbolo que eu tenho
né, e a troca entre largura espectral e os meus sistemas. Mas lembrando que esses são os valores, vamos dizer, padronizados, né, os valores fixos, mas esses equipamentos eles conseguem se ajustar, se adaptar através daquela ferramenta de fine. Então, a gente vai encontrar lá 9,01, 9,2, 9,3 ou 8,7 e se ajustar à melhor rede que eu tenho. Um segundo item que eu gostaria de compartilhar, da gente comentar um pouquinho, é o que a gente chama de lambda-ARI, né? Muita gente tem falado, é um conceito aí que está bastante em moda, principalmente pelas discussões que a gente ouviu nos outros painéis sobre as redes neutras, por exemplo, né? Então, o que é o lambda-ARI, né? O que é esse termo? O termo lambda-ARI é um termo que é utilizado para descrever o uso, né, de comprimentos de onda de outros fornecedores que não aquele da rede da WDM existente. Então, você pode ter uma rede WDM de um provedor, de um fornecedor XYZ e em cima daquele MUX-DMUX que trabalha com os seus canais padronizados, né, de maneira padronizada, de maneira estándar, né, eu consigo transportar os transponders PADTEC. E aí, quais seriam, né, os requisitos? Às vezes você tem dificuldade de fornecimento do provedor, ou o custo da solução, né? Às vezes a solução daquele vendedor que implementou a sua rede, ela tem uma solução um pouco mais custosa, então talvez você inserindo lá um transponder TM800, TM1200 ou outros transponders da família de produtos da PADTEC em cima daquela rede, você aumenta em capacidade, você cresce em capacidade da sua rede e não necessariamente você precisa implementar toda uma solução, né, OLS da PADTEC. Então, a ideia do lambda-ARI é prover escalabilidade, desempenho, flexibilidade, eficiência operacional e otimização de custos dentro das minhas redes da WDM. Tá? Então, a ideia do conceito lambda-ARI é, eu tenho uma rede, um OLS, né, o Optical Line System, de um vendor XYZ, que fica de forma transparente, né? O vendedor nativo já montou aquela rede já está estabelecida, mas eu não preciso ficar limitado à expansão de soluções ou de transponders ou de comprimentos de onda que sejam exclusivos, né, daquele vendedor que implementou a rede. A ideia do lambda-ARI é esse é o segundo ponto que eu gostaria de trazer para essa apresentação. Quando a gente fala, né, de soluções flexíveis, de aumento de capacidade da rede dos nossos clientes, né, dos clientes da PADTEC, dos provedores, né, das competitivas, dos provedores regionais. Tá? E um ponto muito interessante, muito legal, é que quando a gente trabalha com esse tipo de solução, muitas vezes, né, eu teria que talvez instalar o sistema de gerenciamento da PADTEC que vai concorrer, que vai, né, trabalhar em paralelo com a solução de gerenciamento da rede já existente. Então, os transponders da PADTEC já têm suporte a soluções de desagregação, né? Então, muitas vezes você quer ter um sistema de gerência centralizado que trabalha com interfaces padronizadas e abertas. Então, toda a nossa linha de produtos de transponders, né, dos transponders 100/200 GB, Combiner 200 GB, que tem uma interface de 200 GB, ou trabalha com duas interfaces de 100, oferecendo soluções de proteção, SNC, né, agregação de taxas menores e tudo mais. Tá? Muxponder, Rafael? Desculpa. O Muxponder 200 GB, que multiplexa duas interfaces de 100 numa de 200, um duplo transponder numa única mecânica, dois transponders de 100 GB. Todos esses transponders da família 100/200 GB são transponders que já trabalham, que já têm dentro dele o suporte à modelagem NetConf, interfaces padronizadas NetConf com modelagem Yang e OpenConf. Os TMs 1200 e TM800 também, assim como o transponder dual 10 GB da PADTEC. Tá? Esse é o segundo ponto dessas soluções que trazem flexibilidade e permitem que tenhamos aí redes com sistemas interoperáveis. Rafael? Sim.
Eu fiquei com uma dúvida, né? Você apresentou essa tecnologia DWDM, enfim, como é que o ISP contrata isso? Tem a modalidade ele tem que comprar, ele pode usar isso as a service? Você pode explicar isso rapidinho antes da gente finalizar, por favor? Claro. Então, sim, normalmente são produtos que são adquiridos, né, da Padtech. A Padtech também tem alguns modelos para soluções de monitoramento da rede, onde a gente consegue trabalhar num suporte as a service, mas normalmente são equipamentos que são adquiridos que vão agregar capacidade de transporte dentro da rede dos nossos provedores. Então, sim, normalmente o trabalho em cima desses equipamentos aqui são em cima de aquisições. Tá? E o último item que eu queria, para a gente poder finalizar aí a nossa apresentação, né, é a questão da evolução dessas nossas redes. Né? Então, inicialmente, lá os provedores eles começam com redes mais simples, redes lineares, muitas vezes onde ele coloca lá os filtros, né, os MUX-DEMUX, de forma back-to-back, ou trabalha com ODM para cidades menores, onde ele vai ter uma menor capacidade, menor densidade de tráfego. Ele trabalha com filtros OADM, que não tiram todos os canais da WDM, tiram apenas alguns canais. Tá? Mas esses são sistemas tradicionais muito manuais, né, que requerem intervenção manual para ativação, para ampliação, para melhoria, tá? E tem menos robustez diante das degradações óticas. Muitas vezes, quando esses provedores eles começam a crescer em complexidade a sua rede e torna aquela rede linear um anel, ou começa a fazer a intersecção de anéis, né, o uso desses filtros passivos, né, e as interligações elas começam a crescer muito em complexidade. Então, o terceiro item que eu queria trazer para a discussão dessa nossa apresentação hoje é a questão da evolução dessas redes, desses cenários, utilizando os RODMs WSS, né, que são placas que vão trazer um custo-benefício, né, uma redução operacional, porque eu consigo fazer o comissionamento, eu não preciso lá ligar a fibrinha de um lado e do outro, ele vai fazer o comissionamento de forma automatizada, ele tem ferramentas de restauração da rede, então, se eu tenho múltiplos caminhos, um caminho falha, ele consegue restaurar o meu tráfego, o meu canal, o meu lambda por outra direção. Tá? E aí a gente tem os diferentes níveis de complexidade. Eu posso ter sites que tenham apenas 2 direções, eu posso ter sites que tenham 3, 4 direções, sites que tenham mais direções, que fazem entroncamentos desse anel. Então, esse carinha aqui, né, embora ele traga bastante complexidade, talvez um custo um pouco maior de implementação, mas quando as redes elas começam a crescer em complexidade, ele começa a trazer bastante benefícios na redução do tempo de ativação de serviços, no custo de manutenção da rede, no tempo de downtime, né, que a sua rede fica parada, uma vez que eu consigo fazer restauração daquele sinal. Então, aí, a ideia é que eu tenha a configuração de forma automatizada, eu tenho dentro dessas placas RODM suporte a equalização automática dos meus canais, isso é um tema muito importante, muito relevante para as redes WDM, suportando toda a banda C de forma flex-grid, então eu consigo misturar canais mais largos, canais mais estreitos, né, suportando arquiteturas colorless e directness. Tá? Então, Rafael, essa era a ideia aí, falar um pouquinho das flexibilidades que a gente pode encontrar para os sistemas de WDM, para as redes óticas de maneira geral, fazendo uso de sistemas de WDM, aumentando a capacidade da rede do provedor, né, e aumentando a taxa de transmissão. Perfeito, Rafael Terranova. Esses equipamentos são todos feitos ali em Campinas? Perfeito, são todos produtos nacionais desenvolvidos, tanto a parte de software, firmware, gerenciamento, todos eles desenvolvidos dentro lá da Padtech em Campinas. Então tem PPB e tal, então preços competitivos, que é uma ótima solução, uma ótima saída aí para o ISP, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Rafael Terranova, para diferenciar do Rafael Buca, do Rafael Souza, que veio antes, mais cedo. Muito obrigado pela sua apresentação. A Padtech está de parabéns aí pela tecnologia desenvolvida nacionalmente, é realmente impressionante, pelo menos aos meus olhos. Eu acho incrível toda essa tecnologia de ponta. E agradeço a presença de novo, né?